Você já se perguntou o que é uma mentalidade? Você sabe quais são as influências que o nosso mindset tem em nossas vidas? Bom, convido você para ficar aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te apresentar um ponto de vista que talvez você ainda não tenha visto. Me chamo Samuca Almeida e seja bem-vindo ao nosso canal Entusiasta das Emoções. E junto daremos continuidade à nossa jornada do DAQ emocional, desenvolvendo, aprendendo o nosso consciente de inteligência emocional. Nesse vídeo, irei compartilhar um pouco sobre a mentalidade. E para isso, iremos explorar o maior e o melhor livro de desenvolvimento, aprendizado e autoconhecimento humano. Selecionei alguns textos e tirei 6 dicas para uma mentalidade de sucesso. E assim poderemos conhecer a tamanha importância e influência de uma mentalidade em nossas vidas. E aí, consegui te deixar curioso? Já deixa seu like para que possamos alcançar mais pessoas e que o canal cresça mais e mais e que possamos trazer mais conteúdo sobre desenvolvimento e autoconhecimento. E ative o sininho para que você não fique fora dessa. Vamos lá. O que é uma mentalidade? Mentalidade é um sistema de crenças que cria pensamentos, invoca emoções, que manifesta sentimentos, que irá influenciar e definir padrões de comportamentos que determinará as ações e resultado de um indivíduo. Pois bem, logo aqui já podemos entender o que se trata uma mentalidade. A mentalidade é um conjunto de crenças. E o que é crenças? Crença é toda a programação mental, sinapses neurais, adquirida com o aprendizado durante toda a vida e que determina os comportamentos, atitudes, resultados, conquistas e qualidade de vida. Bom, para que possamos entender o que se trata uma crença, é importante que nós possamos entender que a humanidade tem uma interpretação distorcida da forma que o mundo se apresenta para cada um de nós, através dos nossos sentidos. Para que você entenda um pouco mais sobre esse assunto, seja mais completo, irei deixar 2 vídeos aqui do canal, aqui nas descrições, para que você possa ver quando terminar este vídeo, que são as emoções e sentimentos são sinônimos e o que é empatia. Acredito que vai ajudar muito juntamente com esse vídeo. Assim que terminar, dá uma olhadinha lá. Bom, assim são as crenças. Ela é definitiva na nossa vida. São elas que vão influenciar todos os nossos resultados. Elas irão determinar quem nós somos e irá influenciar qual tipo de relação que nós vamos ter. E como essas crenças são programadas e reprogramadas, já que elas são uma programação, como sempre, de forma resumida, tentarei explicar. As crenças, elas são verdades absolutas. As crenças, depois de programadas, ela é tão sólida, tão verdade, como esse celular que você está usando agora para me assistir esse vídeo, que você está sentado agora, como um veículo que te leva e te traz do trabalho. As crenças, elas são sólidas e determinantes. Elas são verdades absolutas para cada um de nós que programar essas crenças. E como essas crenças são programadas? As crenças são programadas através das nossas experiências, através do nosso aprendizado, através da continuidade, através das nossas emoções. Assim são programadas as nossas crenças. Toda experiência que será captada pelo nosso sentido, com um caráter emocional, toda essa experiência entrará em um processo de programação, que começa com as experiências que são captadas pelo nosso sentido, que invocará emoções. E as emoções passará pelos sentimentos, que lá nos nossos sentimentos que iremos dar significado para cada uma dessas experiências vividas por cada um de nós. E essas experiências, esses sentimentos que vamos elaborar, esses significados, irá determinar uma crença, criando representações. E essas representações é a que vira programações de crenças. Através dessas crenças, dessas representações, é que será possível programar outras crenças, é que será possível construir outras crenças e fortalecer mais
ainda essa crença que foi programada por você. Essa crença que ganhou essas representações. Por isso que as crenças são determinantes na nossa vida. Elas ganham representações. E as representações é como se fosse uma ilha, uma montanha, uma cidade para cada uma dessas crenças. E elas vão se relacionar entre cada uma delas. É ali que vão aceitar novas crenças, novas programações a partir da crença que lá já está. E assim será possível as crenças positivas e as crenças negativas. As crenças negativas que é chamada de crenças limitantes. Eu não gosto muito desse conceito porque acredito que todas as crenças são limitantes. Como assim todas as crenças são limitantes? Vou te explicar. Imagine só uma pessoa que tem uma crença que o dinheiro é algo ruim. O dinheiro é algo sujo e algo que só pessoas ruins é que possuem. Essa pessoa que determina essa crença, ela acredita que para ter dinheiro só ganhando numa loteria ou fazendo coisas erradas. Essa pessoa tem uma crença limitante, que tem um caráter negativo, que limita ela a ganhar mais dinheiro, a ser próspera na vida, no requisito financeiro. Porque ela tem uma crença que impede ela de conseguir ganhar mais dinheiro. E agora eu quero que você imagine uma pessoa que tenha uma crença de prosperidade, uma crença positiva, uma crença que ele acredita que o dinheiro sim é algo bom, é algo que ajuda as pessoas, é algo que garante uma boa qualidade de vida, é uma ferramenta muito útil para a vida dos seres humanos. Essa pessoa tem uma empresa que a meta dela é fazer 50 mil reais no mês. E com isso essa pessoa faz de tudo para poder manter essa média de 50 mil reais por mês, que é a meta que ela estabeleceu. E assim a pessoa trabalha, a pessoa corre atrás de aprendizado, investe fundos sobre educação financeira, conhece um pouco de marketing, desenvolve seu network, desenvolve suas vendas, aprende a vender mais e mais, cada vez melhor. E assim essa pessoa consegue manter sua média e alavancar os seus ganhos. Observe que também isso é uma crença limitante, mas é uma crença limitante positiva, porque ela impede, ela limita que essa pessoa ganhe menos do que 50 mil reais. Aqui ela estabeleceu que a média é 50 mil reais por mês que a sua empresa tem que arrecadar. Por isso ela continua estudando, por isso que ela continua buscando relacionamentos, desenvolvendo networks e muito mais. Observe que as duas crenças são limitantes. Uma que limita ganhar mais dinheiro e uma que limita ganhar menos dinheiro. Eu usei esse exemplo no requisito financeiro, mas isso a gente pode generalizar para tudo e qualquer coisa que a gente pode imaginar. As crenças se comportam desse jeito, entre crenças positivas e crenças negativas. É importante a gente analisar com só as nossas crenças negativas que nos limita a alcançar aquilo que nós desejamos, quais são as crenças positivas que nos limita ao fracasso, nos limita a se submeter ao fracasso. São cada uma dessas crenças que irá determinar a mentalidade, a determinar que você tenha uma mentalidade de escassez fixa ou uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de crescimento. Como é que nós nos livramos de uma mentalidade de escassez, uma mentalidade fixa, para uma mentalidade abundante e crescimento? É importante analisarmos as nossas crenças, para que assim, com o conjunto, a soma delas, possa determinar a nossa mentalidade. É importante que nós podemos fazer alguns exercícios para poder fazer manutenção ou analisar quais são essas crenças que nós possuímos, que cada um de nós possuímos. E como é que analisamos essas crenças? E acredito que é um desafio, é uma atividade um pouco difícil para praticar, mas de muita importância. Podemos analisar essas crenças através dos nossos padrões de comportamentos e pelas nossas verbalizações, o que costumamos a falar. É muito importante que a gente observe quais são as palavras que nós usamos,
no nosso dia a dia, que nós usamos várias vezes no nosso dia a dia. As palavras têm grande influência na nossa vida. E a repetição dessas palavras pode construir uma crença. Por isso é importante que nós observamos qual o tipo de palavras que nós estamos usando. E os padrões de comportamentos estão levando ao nosso resultado, porque são os padrões de comportamentos que vão determinar os nossos resultados, as nossas ações. Por isso que é importantíssimo fazer essa atividade, esse autoanálise, que é observar nossos padrões de comportamentos e as palavras que mais usamos em nosso dia a dia. Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras de crenças negativas que possamos analisar. Se você se identificar com algumas dessas palavras que eu trouxe aqui de crenças negativas, faça esse autoanálise e possa reprogramar essas crenças. Aqui estão as palavras que denunciam uma crença negativa. A primeira dela é: nunca vou conseguir dinheiro suficiente, ou não tenho dinheiro para nada. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisa errada. Não tenho tempo para nada. Não sou bom o suficiente. Tudo precisa ser perfeito. Não consigo me organizar. Eu não mereço. Sou muito velho para isso. É preciso trabalhar duro. Eu sou assim mesmo. Os outros que precisam mudar para minha vida melhorar. O mundo está em crise e por isso tudo está muito difícil. E a última é: não é possível viver do que se ama. Essas são algumas palavras de crenças negativas. Se alguma dessas palavras faz parte do seu vocabulário, dá uma observada. Esses são alguns exemplos, alguns de muitos, uma infinidade de exemplos de crenças negativas. E é muito prejudicial uma crença negativa, porque ela vai formalizar a nossa mentalidade e elas que vão determinar os nossos resultados, elas que vão determinar quem nós somos, o nosso caráter, elas que vão determinar qual tipo de emprego nós vamos ter, qual qualidade de vida nós vamos ter, ou nossos relacionamentos. São essas crenças, e essas crenças é que vão também determinar outros tipos de programações de crenças que façam coerência com a crença que você já tem aí contigo. Por isso é bom também ficar atento aos vieses, os vieses de confirmação, que dá a tendência de procurar só aquilo, só informações, só notícias e pessoas que fortificam as nossas crenças que a gente acredita, e tende a recusar tudo aquilo que nós não acreditamos. Queremos anular tudo aquilo que não faz parte do que acreditamos e odiar pessoas que não pensam igualmente a nós. É muito importante observar esses viés, que eles são bastante perigosos. O viés da negatividade são pessoas pessimistas, que são rodeadas de pensamentos e palavras negativas, perigosíssimo. E o viés da disponibilidade. Nem tudo que está disponível, acessível a nós é que vão determinar as nossas ações e os nossos resultados. É bom que nós possamos observar. Esses viés são bastante perigosos. De algumas vezes eles podem até ajudar, mas acredito que o exagero desses vieses, se basear por esses vieses, é muito prejudicial para cada um de nós. E aqui apresentarei as 6 dicas de uma mentalidade de sucesso. Para uma mentalidade de sucesso, é importantíssimo desenvolver uma mentalidade de infinitas possibilidades. E aqui, como tenho dito lá na apresentação, iremos explorar alguns textos do maior livro de desenvolvimento e autoconhecimento humano, que é a Bíblia Sagrada. Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Provérbio 21, 5. Aos planos bem elaborados
levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E essa primeira dica é muito importante, que é desenvolver uma mentalidade e infinitas possibilidades. E essa dica deixa uma importante lição para cada um de nós. Viver seus melhores dias na Terra, o mundo é repleto de infinitas possibilidades. Só precisa acreditar. Dica valiosa e com a lição bastante poderosa. A segunda dica é resiliência. Tiago 1:2. Meus irmãos, se considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas aprovações. Tiago 1:3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1:4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Romanos 51:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que tribulações produz perseverança. Outra dica valiosa que também deixa uma lição bastante importante para cada um de nós. Perseverança ao desafio. Ele nos fortalece, ensina e nos transforma. Por isso é importante adquirir resiliência, porque os desafios ele não nos destrói. O desafio ele produz em nós fortaleza, ensina e nos transforma. Essa é a lição e que essa segunda dica deixa para nós. E a terceira dica é empatia. Como eu tenho dito anteriormente, aqui já temos um vídeo que fala sobre a empatia. Vou deixar aqui nas descrições. Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenha isto em mente. Seja todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Mais uma dica importantíssima, que é a empatia para uma mentalidade de sucesso. A empatia é a base de uma mentalidade de sucesso. E a lição que essa terceira dica deixa para nós é a arte do sucesso em comunicação assertiva. Isso que é empatia, é a arte do sucesso da comunicação assertiva. Serve para as vendas, para os relacionamentos, desenvolver o nosso network. E a quarta dica é evite a autossabotagem. Provérbios 21:17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Provérbios 21:23. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Provérbios 21:25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Esse texto nos adverte a quarta dica: evitar a autossabotagem. E deixamos aqui também outra lição: cuidado, não deixe com que sua geração sofra também com este mal, pois o piso deles será o nosso teto. Essa quarta dica também tem um caráter muito importante. É para termos cuidado com a autossabotagem, porque o nosso teto será o piso das próximas gerações. Quer dizer que a gente tem grande influência em nossos filhos, nossos sobrinhos, aquelas pessoas que venham depois de nós. É importante que nós deixemos um legado, é importante que nós deixemos coisas valiosas para que eles possam se basear, evitando a autossabotagem. E a quinta dica é a blindagem da mente. Mateus 7:6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso ao contrário, estes as pisarão e aqueles voltará-se contra você, os despedaçará. Provérbios 23:9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Provérbios 13:3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 4:24.
Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Provérbios 23, 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Provérbios 4, 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 25. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está adiante de você. Provérbios 4, 26. Veja bem por onde andar, e os seus passos serão seguros. Provérbios 4, 27. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E essa quinta dica, acompanhando com esses textos que eu acabei de citar da Bíblia, ela traz para a gente uma grande lição. A lição que a blindagem da mente previne doenças e ganha imunidade ao fracasso. É muito importante nós blindar essa mente. Por isso, selecionei uma quantidade maior de texto para que possamos entender como é tão importante blindar nossas mentes. Prevenimos de doenças e ficamos imunes ao fracasso. E a última e sexta dica, mas não menos importante, é a cultivar bons relacionamentos. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 23, 20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturra de carne. Provérbios 23, 21. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerá, e a sonolência os vestirá de trapos. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E essa última dica, que é cultivar os bons relacionamentos, o texto selecionado explica bastante a importância das pessoas a qual nós se relacionamos e deixa para a gente uma importantíssima lição. Nós somos a média das pessoas a qual mais nos relacionamos. Por isso que é muito importante selecionar os bons relacionamentos. Selecionar, sim, as pessoas a qual nós iremos se relacionar. Porque nós viraremos a média das pessoas a qual costumamos nos relacionar. Bom, pessoal, então foi isso. E quis dividir um pouquinho com você sobre a mentalidade. E que você possa identificar quais são esses padrões de comportamentos que estão te levando a crenças negativas. Quais são as palavras que costuma usar que tem caráter de crença negativa. E estão aí as 6 dicas de uma mentalidade de sucesso. As 6 dicas acompanhadas desses textos que deixam essas belíssimas lições para que possamos pôr em prática. Treinarmos cada vez mais, até virar um hábito e possamos mudar nossa mentalidade. Que assim nossos resultados possam ser positivos e influenciar positivamente as pessoas e impactar as pessoas que estamos ao nosso redor. Só relembrando qual foi essas 6 dicas, que foi a mentalidade de infinitas possibilidades, resiliência, empatia, evitar a autossabotagem, blindagem da mente e o 6º e último, cultivar os bons relacionamentos. E você que chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe aqui seu comentário se gostou ou não gostou. E também pode deixar suas sugestões para que possa virar tema dos próximos vídeos e que também eu possa saber se de fato está sendo relevante o assunto que está sendo abordado neste canal. Se está fazendo sentido, se que de fato eu estou podendo ajudar e aprendemos junto a desenvolver o nosso autoconhecimento
e aprimorando cada vez mais o nosso aqui emocional, desenvolvendo, aprendendo o nosso consciente de inteligência emocional. E aqui eu deixo minha frase de forte impacto. Melhore o sentido e significado da vida. É a melhor dica de todas, pois a mente trabalha através do que faz sentido e que tenha um significado. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.